Jogos didáticos e o ensino de biologia. Aula como parte da disciplina Produção de Jogos Didáticos. Olá a todos. Sou o avatar virtual do professor Cleverson Agner Ramos, também o administrador nas redes sociais do projeto Professor 2.0. Lá vocês encontram muito conteúdo sobre produção de objetos de aprendizagem. Bem-vindos à nossa aula. Quando falamos em jogos didáticos aplicados ao ensino de biologia, precisamos começar desfazendo uma ideia simplista, a de que o jogo é um acessório didático, algo periférico, destinado apenas a tornar a aula mais divertida. Essa é uma leitura pobre do potencial epistemológico que o jogo carrega. O jogo, quando compreendido a partir de suas raízes filosóficas e cognitivas, é uma forma de pensamento, uma estrutura simbólica que organiza a experiência humana do aprender. Desde as civilizações mais antigas, o jogo foi um modo de ensaiar a realidade, de antecipar situações, de testar limites e de compreender a ordem e o caos do mundo. Quando transposto para o campo da biologia, ele se torna uma representação viva das dinâmicas naturais que estudamos, fluxos, interações, competições, cooperações, retroalimentações e emergências de sistemas complexos. Pensem por um instante no funcionamento de um ecossistema. Cada organismo, cada espécie, atua de acordo com certas regras de interação, predar, competir, mutualizar. O equilíbrio resulta de uma rede de relações dinâmicas e muitas vezes imprevisíveis. Um jogo é, em sua essência, um sistema ecológico em miniatura. Há regras, há restrições, há interdependência, há objetivos e há incerteza. O jogador age, reage, adapta-se, toma decisões e observa as consequências. Nesse sentido, jogar é uma forma de viver a biologia. Ao participar de um jogo didático, o estudante não apenas observa a dinâmica de um sistema, ele a encarna. Ele sente as tensões entre cooperação e competição, percebe os limites do ambiente, reconhece o papel do acaso e compreende, de modo visceral, que cada escolha carrega consequências para o equilíbrio do conjunto. O jogo, portanto, não é uma metáfora da biologia, ele é uma recriação epistemológica do próprio ato biológico de interagir com o mundo. Há um ponto importante que precisamos sublinhar: o jogo é, por natureza, um sistema de regras. E a biologia, também. Toda a vida se organiza a partir de leis, restrições, padrões de comportamento molecular, genético e ecológico. Quando o aluno joga, ele internaliza a noção de que a realidade biológica tem coerência interna, que os fenômenos não são aleatórios, mas regidos por princípios. Porém, diferentemente da simples exposição de uma lei ou fórmula, o jogo permite que essa compreensão nasça da experiência. O aluno descobre a lei jogando. É a diferença entre ler sobre seleção natural e vivenciar a seleção natural em um jogo de simulação de populações. Quando ele vê um genótipo desaparecer após rodadas sucessivas de competição, a ideia de pressão seletiva deixa de ser abstrata e se torna tangível. Essa é a força cognitiva do jogo, transformar o conceito em vivência e, portanto, em memória significativa. A biologia, talvez mais do que qualquer outra ciência, exige estratégias de ensino que lidem com a complexidade. Estamos falando de uma disciplina que transita entre níveis molecular, celular, orgânico, ecológico, e que depende da integração entre eles. O problema é que o ensino tradicional costuma fragmentar. Divide-se o corpo humano em sistemas isolados, os sistemas em órgãos, os órgãos em tecidos, e assim por diante. O aluno aprende cada parte, mas não a rede de relações que dá sentido ao todo. O jogo didático, quando bem desenhado, devolve essa visão de totalidade. Ele é, por natureza, integrador. Um jogo que simula a circulação sanguínea, por exemplo, não pode funcionar sem considerar o papel do coração, dos vasos, dos pulmões e das trocas gasosas. Se um componente falha, o sistema inteiro sofre. É uma aprendizagem sistêmica, que revela o princípio da interdependência que governa a vida. E aqui há uma dimensão ainda mais profunda: o jogo é uma metáfora para o próprio processo evolutivo da aprendizagem. Todo organismo aprende porque precisa sobreviver. Aprender é ajustar comportamentos diante do ambiente, é testar respostas e observar resultados. Quando o aluno joga, ele faz exatamente isso. Ele formula hipóteses, age sobre o meio, recebe feedback, reformula estratégias. Ele aprende pela tentativa e erro, e o erro, que tantas vezes é penalizado na escola tradicional, ganha aqui o estatuto de informação valiosa. É o erro que revela o caminho. A mesma lógica que orienta a evolução biológica, variação, seleção, adaptação, está presente no ato de aprender jogando.
Por isso podemos dizer que o jogo é, ao mesmo tempo, uma metáfora e um análogo do processo de aprendizagem biológica. Agora, pensem no que isso significa para o professor. Durante muito tempo, o ensino de biologia se concentrou na exposição de conceitos e na memorização de definições. Falava-se de genética sem genes palpáveis, de ecologia sem ecossistemas visíveis, de fisiologia sem corpo em movimento. O jogo vem romper essa distância entre o saber e o fazer. Ele devolve ao ensino a dimensão da experiência. O aluno deixa de ser espectador da ciência e passa a ser seu protagonista. Isso é essencial para o ensino superior e, especialmente, para programas como o Profil, que formam professores para serem mediadores e pesquisadores da própria prática. O professor que joga com seus alunos não está brincando de ensinar, ele está construindo conhecimento de forma participativa, modelando situações-problema, criando oportunidades para que a biologia seja compreendida como uma ciência viva, não como um conjunto de informações inertes. Um exemplo prático ajuda a visualizar isso. Imagine uma turma estudando genética de populações. Em vez de resolver exercícios de Hardy-Weinberg apenas no papel, os alunos são distribuídos em grupos, cada um representando um genótipo. Em cada rodada, ocorrem eventos aleatórios, mutações, deriva genética, migração. As frequências gênicas mudam, e os alunos registram os resultados. No final, quando o professor conduz a análise, eles percebem que a estabilidade prevista pelo modelo só se mantém em condições ideais, e que as forças evolutivas alteram o equilíbrio. O que antes era uma fórmula agora é um fenômeno experienciado. Essa é a essência da aprendizagem significativa, o conceito nasce da ação, e não da memorização. Mas o jogo não é apenas um simulador de fenômenos. Ele é também um dispositivo social. Em um jogo, ninguém aprende sozinho. É preciso negociar, cooperar, competir, comunicar-se. O aprendizado, portanto, emerge da interação. Essa dimensão social é crucial, porque a ciência também é uma atividade coletiva. Não há descoberta científica isolada, há comunidades de prática, há diálogo, há conflito de ideias. O jogo reproduz essa lógica colaborativa da produção de conhecimento. Quando os alunos argumentam sobre uma jogada, estão praticando habilidades metacognitivas e comunicativas fundamentais para o fazer científico, justificar, contra-argumentar, revisar hipóteses. Assim, o jogo se torna também uma escola de linguagem científica e de pensamento crítico. A integração do jogo ao currículo, no entanto, exige mais do que entusiasmo. Requer planejamento, clareza de objetivos e rigor metodológico. O professor precisa ser, nesse processo, um designer de experiências cognitivas. Ele deve compreender as relações entre as regras do jogo e as leis da biologia que quer ensinar. Cada elemento do jogo deve ter uma função epistemológica. Uma carta, uma peça, uma regra de turno, tudo deve simbolizar algo do fenômeno estudado. É isso que transforma o jogo em instrumento didático e não em distração. Quando as regras refletem as relações biológicas e as consequências do jogo representam consequências naturais, o aprendizado se consolida porque a lógica do sistema lúdico coincide com a lógica do sistema científico. Há também um valor formativo no ato de criar jogos. Quando o professor envolve os alunos na construção de um jogo didático, ele está promovendo uma forma avançada de aprendizagem por projeto. Os estudantes precisam pesquisar o conteúdo, pensar em como representar processos biológicos por meio de regras, prever interações, testar protótipos e corrigir desequilíbrios. É um processo de modelagem científica em miniatura. Construir um jogo sobre fotossíntese, por exemplo, obriga o aluno a compreender profundamente os papéis do da luz, da água e das enzimas. Para traduzir esses elementos em mecânicas de jogo, ele precisa saber o que cada componente faz e como se relaciona. A aprendizagem, então, deixa de ser apenas receptiva e se torna produtiva. O aluno não apenas consome conhecimento, ele o reconstrói. No contexto do Profil, o jogo didático assume um papel ainda mais estratégico. O mestrando, ao desenvolver jogos, pesquisa o ensino enquanto ensina. Ele transforma sua prática em objeto de investigação. Cada jogo aplicado pode gerar dados sobre aprendizagem, engajamento, cognição e percepção dos estudantes. Essa perspectiva de professor-pesquisador é uma das marcas do ensino contemporâneo e uma das exigências da formação de mestres em ensino. Através dos jogos, abrimos caminho para pesquisas que combinam didática, neurociência, psicologia cognitiva e epistemologia da biologia. O jogo torna-se, assim, um campo fértil para inovação e produção de conhecimento. É importante também reconhecer que a ludicidade tem uma base biológica.
O ato de brincar é uma manifestação da curiosidade, uma estratégia evolutiva de aprendizagem presente em muitas espécies. Animais jovens brincam para desenvolver habilidades motoras e sociais. O brincar prepara o organismo para enfrentar situações futuras. Em termos neurobiológicos, o jogo ativa circuitos dopaminérgicos ligados à motivação e à recompensa, facilitando a consolidação da memória e o engajamento atencional. Em outras palavras, o cérebro aprende melhor quando se diverte. A biologia do aprender confirma o valor cognitivo do brincar. Isso significa que, quando integramos o jogo ao ensino, estamos em sintonia com o próprio funcionamento biológico do cérebro humano. No entanto, é preciso diferenciar diversão de superficialidade. A ludicidade no ensino superior não é infantilização, é sofisticação pedagógica. É criar condições para que o aluno se envolva afetivamente com o objeto de estudo. A emoção, nesse caso, não é um adorno, é um catalisador de processos cognitivos. Quando o estudante sente curiosidade, desafio e prazer ao aprender, sua atenção se sustenta, sua memória se consolida e sua compreensão se aprofunda. O jogo, ao mobilizar emoção e razão de forma integrada, cria uma ecologia cognitiva equilibrada, na qual o aprendizado é simultaneamente prazeroso e rigoroso. Por fim, o que precisamos compreender é que o jogo didático, no ensino de biologia, não substitui o rigor científico, ele o amplia. Ele permite que o conhecimento seja vivido, reconstruído e compartilhado. Ele cria uma ponte entre a teoria e a prática, entre o livro e o laboratório, entre o conceito e a experiência. Ao jogar, o aluno aprende a pensar como biólogo, a observar padrões, a testar hipóteses, a lidar com o acaso e a reconhecer a beleza da ordem emergente. O jogo, assim, se torna uma metáfora da própria vida, uma sequência de desafios, escolhas e aprendizagens. Portanto, iniciar nossa discussão por este slide é essencial, porque ele nos convida a ver o jogo não como algo periférico, mas como o coração pulsante de uma pedagogia biológica contemporânea. Ele é a síntese entre ciência e arte, entre estrutura e liberdade, entre regra e criatividade. Ao longo das próximas aulas, vamos explorar como essa linguagem lúdica pode se tornar uma metodologia potente para formar mentes curiosas, críticas e criativas, capazes de compreender, ensinar e transformar o mundo vivo que estudamos. Quando começamos a discutir o ensino de biologia, um dos primeiros obstáculos que precisamos enfrentar é o modelo tradicional de ensino, que ainda domina boa parte das escolas e universidades brasileiras. É um modelo que tem raízes profundas no século XIX, quando a educação era pensada como transmissão de conhecimento. O professor era o detentor do saber, e o aluno, um receptor passivo. O conteúdo era fragmentado, linear e hierarquizado. O problema é que, embora a sociedade e a ciência tenham mudado profundamente desde então, essa lógica transmissiva continua a moldar muitas das práticas em sala de aula. O ensino de biologia, em particular, sofre de um paradoxo: é uma das ciências mais vivas, dinâmicas e interconectadas que existem, e, no entanto, é ensinada muitas vezes de maneira morta, descolada da experiência, reduzida a definições e diagramas estáticos. Essa rigidez pedagógica tem consequências diretas na aprendizagem. O estudante decora nomes, estruturas e classificações, mas não compreende os processos que dão sentido a essas informações. Ele pode repetir de memória as etapas da fotossíntese, mas não entender por que ela é essencial para o equilíbrio energético da biosfera. Pode saber a definição de homeostase, mas não reconhecer um exemplo dela quando vê na vida cotidiana. Isso acontece porque o ensino tradicional opera na superfície do conhecimento e ensina o que, mais raramente o porquê e o como. E quando o conteúdo é desconectado da experiência, ele se torna estéril, incapaz de gerar significado. É o que Ausubel chamava de aprendizagem mecânica, uma acumulação de dados que não se integra à estrutura cognitiva do sujeito. A biologia, entretanto, exige outro tipo de postura epistemológica. Ela é uma ciência da vida, e a vida é movimento, interação, fluxo, transformação. Ensinar biologia como se fosse um conjunto fixo de verdades é trair sua própria natureza. Por isso, quando falamos em jogos didáticos, não estamos apenas propondo uma metodologia alternativa, estamos propondo um novo paradigma de ensino, um que reconhece a complexidade e a imprevisibilidade como partes essenciais do processo educativo. O jogo, ao contrário da aula expositiva, acolhe o erro, o acaso, o conflito e a negociação. Ele permite que o aluno aprenda não só com o conteúdo, mas com a experiência de lidar com a incerteza, de testar hipóteses, de ajustar estratégias. E é exatamente isso que a biologia faz como ciência: ela lida com sistemas abertos, em constante retroalimentação, onde não há controle absoluto, apenas equilíbrio dinâmico. Mas por que, então,
O ensino tradicional persiste? Uma das razões é a cultura escolar. Por décadas, o sucesso escolar foi medido pela capacidade de reproduzir o discurso do professor. A escola se estruturou como uma fábrica de respostas certas, e o erro passou a ser um estigma. A biologia, no entanto, não avança por respostas certas, mas por perguntas novas. Quando o ensino se reduz à memorização, ele mata a curiosidade e, ao matar a curiosidade, mata a essência da biologia. Essa cultura da resposta certa precisa ser substituída por uma cultura da investigação, em que o aluno aprende a formular perguntas, a duvidar, a testar. O jogo é uma das estratégias mais eficazes para provocar esse deslocamento, porque cria um ambiente em que o erro é natural, esperado e até desejável. No jogo, errar é uma forma de aprender, é feedback, não fracasso. Outro fator que sustenta o ensino tradicional é o medo da perda de controle. Muitos professores acreditam que metodologias ativas, como os jogos, geram indisciplina ou dispersão. É compreensível, abrir espaço para o imprevisível exige confiança e planejamento. Mas essa visão precisa ser revista. O jogo não é caos, ele é uma forma de ordem dinâmica, uma estrutura com regras claras que canaliza a energia dos estudantes para objetivos cognitivos específicos. Assim como um ecossistema se mantém estável graças à interação de múltiplos fatores, uma sala de aula baseada em jogos se mantém produtiva pela interação entre desafio, colaboração e propósito. O professor deixa de ser controlador e passa a ser mediador, alguém que observa, provoca, orienta, questiona e ajuda os alunos a construírem sentido a partir da experiência. Do ponto de vista cognitivo, o ensino tradicional também padece de um problema de temporalidade. Ele supõe que o aprender acontece no mesmo ritmo para todos, em sincronia com o discurso do professor. Mas o aprendizado biológico, e aqui podemos fazer uma analogia direta com a própria biologia, é um processo adaptativo e individual. Cada cérebro aprende de modo único, com tempos diferentes de assimilação, acomodação e reorganização. O jogo, ao contrário da aula expositiva, permite que essa diversidade se manifeste. Dentro de um jogo, cada aluno pode agir no seu ritmo, experimentar, observar o que funciona e ajustar suas estratégias. O jogo é uma ecologia cognitiva plural, onde diferentes formas de pensar coexistem e se retroalimentam. O ensino tradicional, ao padronizar, empobrece, o jogo, ao diversificar, enriquece. Há também o problema da fragmentação curricular. O ensino de biologia, em muitos cursos, é compartimentalizado, uma disciplina para citologia, outra para genética, outra para ecologia, como se a vida pudesse ser separada em gavetas estanques. Essa fragmentação cria uma visão artificial do conhecimento. O aluno sabe o que é mitose, mas não enxerga sua relação com o crescimento, com o desenvolvimento ou com a manutenção dos tecidos. Ele aprende sobre cadeias alimentares, mas não conecta esse conteúdo aos ciclos biogeoquímicos. O jogo, por sua natureza sistêmica, é antídoto a essa fragmentação. Ele obriga o jogador a ver o todo, porque as regras de um jogo são interdependentes. Uma decisão em um ponto do sistema gera consequências em outro. É o mesmo princípio da ecologia, não há ação isolada. Assim, o jogo reintroduz a visão holística da biologia no próprio processo de ensino. Podemos pensar em um exemplo prático para ilustrar essa transição. Em uma aula tradicional sobre relações ecológicas, o professor poderia projetar slides com conceitos e classificações, mutualismo, comensalismo, parasitismo. Os alunos copiariam e depois fariam exercícios de identificação. Em uma abordagem lúdica, poderíamos propor um jogo em que cada grupo representa uma espécie com recursos limitados, interagindo com as demais para sobreviver. As regras simulam relações ecológicas. Quando duas espécies cooperam, ambas ganham energia; quando competem, ambas perdem; quando uma parasita a outra, há desequilíbrio no sistema. Ao final, os alunos discutem quais relações foram mais estáveis, quais levaram ao colapso, quais favoreceram o equilíbrio. Nesse processo, eles não apenas aprenderam os conceitos, mas compreenderam os mecanismos que sustentam a biodiversidade. Aprenderam jogando, mas também pesquisando. O ensino tradicional, ao contrário, tende a separar a teoria da prática. É como se houvesse um muro entre o conceito e a experiência. O jogo derruba esse muro. Ele faz o aluno perceber que teoria e prática são duas faces da mesma moeda. Ao vivenciar um fenômeno simbólico no jogo, o estudante constrói o conceito de dentro para fora, e não o recebe de fora para dentro. Essa inversão de lógica é poderosa. Ela devolve ao aluno o protagonismo e o sentido do aprender.
e devolve ao professor o papel de orientador intelectual, não de transmissor automático. Devemos reconhecer, contudo, que a transição do ensino tradicional para o ensino ativo é complexa. Requer mudança de mentalidade, formação continuada e condições institucionais. Não basta querer inovar, é preciso saber como. O jogo exige planejamento detalhado, avaliação constante e alinhamento com os objetivos curriculares. Ele não substitui o conteúdo, ele o resignifica. O professor que utiliza jogos precisa ter clareza conceitual para conduzir o pós-jogo, o momento de sistematização teórica. Sem essa etapa, o risco é o jogo ficar na superfície da diversão. É o fechamento reflexivo que transforma a experiência em aprendizagem. É ali que o professor ajuda o aluno a nomear o que viveu, a relacionar a prática à teoria e a construir generalizações. No âmbito do Profil, essa reflexão ganha ainda mais importância, porque formamos professores pesquisadores. Isso significa que cada intervenção pedagógica deve ser também objeto de investigação. Ao aplicar um jogo, o professor pode coletar dados sobre engajamento, compreensão, motivação, interação. Pode observar como os alunos formulam hipóteses, como negociam significados, como transferem o que aprendem para outros contextos. Assim, o jogo não é apenas uma ferramenta de ensino, mas um instrumento de pesquisa em educação e em biologia. Ele permite estudar o processo de aprender em ação, com todos os seus ruídos, incertezas e descobertas. E é essa observação que enriquece a prática docente e retroalimenta a teoria. Em síntese, o desafio do ensino tradicional é um desafio de mudança cultural, cognitiva e institucional. É preciso substituir a lógica da transmissão pela lógica da construção, a lógica da certeza pela da investigação, a lógica do silêncio pela do diálogo. O jogo é uma das linguagens mais potentes para realizar essa transição porque ele une razão e emoção, estrutura e liberdade, conteúdo e experiência. Ele não elimina o papel do professor, mas o reinventa. Em vez de ser um narrador de verdades, o professor se torna um condutor de descobertas. E é nesse novo papel que o ensino de biologia reencontra sua essência: ensinar a vida, com a vida, pela vida. O ensino tradicional, com sua linearidade e seu distanciamento da realidade dos estudantes, nos deu estabilidade, mas agora precisamos de movimento. Precisamos de professores que compreendam o jogo não como ruptura, mas como continuidade evolutiva da educação, uma mutação adaptativa do ensino à complexidade do mundo vivo. E, como na evolução, as mutações que sobrevivem são aquelas que melhor se adaptam ao ambiente. O jogo didático, quando bem aplicado, é uma dessas mutações bem-sucedidas. Ele adapta a escola à vida, e a vida à escola. Quando ouvimos a palavra jogo, é comum que a primeira associação seja com lazer, distração ou passatempo. Essa é uma herança cultural que reduz o valor do jogo ao prazer imediato, ao entretenimento, e ignora seu potencial como linguagem cognitiva. No entanto, dentro do contexto educacional, e especialmente no ensino de biologia, o jogo é muito mais do que uma forma de divertir. Ele é um espaço simbólico de experimentação, um ambiente de pensamento estruturado, um laboratório cognitivo onde o aluno pode manipular ideias, testar hipóteses e observar as consequências de suas ações. Dizer que o jogo é muito além da recreação significa reconhecer que ele possui uma arquitetura epistemológica própria, que o torna um meio legítimo de construção de conhecimento. Na biologia, essa ideia encontra uma ressonância natural. A própria vida pode ser vista como um sistema de interações, um jogo cósmico de tentativas, erros e adaptações. Os organismos jogam constantemente com as possibilidades do ambiente, testam estratégias, ajustam comportamentos, exploram novos nichos. Aprender, biologicamente, é jogar com o desconhecido. Nesse sentido, o jogo didático é uma metáfora viva da própria biologia. Quando o aluno joga, ele não está apenas representando um fenômeno, ele está vivenciando o mesmo princípio que governa o fenômeno, a interação como forma de aprender. É preciso compreender que o jogo, quando utilizado como recurso didático, não é uma atividade marginal ou paralela ao ensino. Ele é, na verdade, uma linguagem alternativa para expressar e compreender conceitos complexos. É um modo de representar a realidade de forma simplificada, mais coerente. Quando criamos um jogo sobre ecologia, por exemplo, estamos construindo um modelo simbólico de um ecossistema. Há produtores, consumidores, decompositores, energia que circula, cadeias e teias tróficas, desequilíbrios e reajustes. As regras do jogo correspondem às leis biológicas que mantêm o equilíbrio do sistema. E quando o aluno joga, ele não apenas memoriza essas relações, ele as experimenta, observa como pequenas mudanças em uma variável podem causar grandes efeitos no todo.
Ele percebe a biologia funcionando diante de si. Por isso, afirmar que o jogo vai além da recreação é afirmar que ele tem poder heurístico. Ele permite que o aluno descubra, por si mesmo, regularidades, causas e efeitos. Ele transforma o aprendizado em uma experiência de investigação. Durante uma partida, o estudante precisa observar, formular hipóteses, prever resultados, justificar decisões e reinterpretar o que aconteceu. Cada jogada é um microexperimento cognitivo. E isso é exatamente o que fazemos quando fazemos ciência. Nesse sentido, o jogo é uma forma de prática científica. Ele cria um ambiente seguro onde o erro não tem consequências punitivas, mas informativas. Errar, no jogo, é aprender. Essa mudança de significado do erro é essencial para uma educação que realmente promova a autonomia intelectual. A experiência do jogo também transforma as relações entre os sujeitos da aprendizagem. Em uma aula tradicional, o professor fala e os alunos escutam, a interação é vertical. No jogo, a interação é horizontal e múltipla. O aluno precisa dialogar com seus colegas, negociar regras, tomar decisões em grupo, defender suas ideias. Essa dinâmica social cria uma rede de comunicação que amplia as oportunidades de aprendizagem. É nesse diálogo que surgem as melhores perguntas, as inferências mais criativas e as conexões mais inesperadas. O jogo, portanto, é também um dispositivo social, que humaniza o ensino de biologia. Ele devolve à sala de aula a dimensão coletiva do pensar, tão característica da ciência real, que avança pela colaboração, pela crítica e pela diversidade de perspectivas. Podemos pensar em um exemplo concreto. Suponha que o tema da aula seja a genética mendeliana. Em vez de apenas resolver cruzamentos no quadro, o professor propõe um jogo em que os alunos representam alelos dominantes e recessivos. Cada rodada simula a reprodução de uma geração, com combinações genéticas aleatórias. À medida que o jogo avança, os alunos observam as proporções fenotípicas emergindo naturalmente. Quando a turma analisa os resultados, percebe que as leis de Mendel não são apenas regras abstratas, mas padrões estatísticos observáveis. Essa vivência gera um tipo de compreensão que o discurso expositivo dificilmente alcança. O aluno não apenas aprendeu sobre genética, ele viveu o processo genético. Outro exemplo pode vir da ecologia. Imagine um jogo em que cada grupo representa uma espécie de uma cadeia trófica, com recursos limitados e eventos aleatórios simulando secas, queimadas ou introdução de espécies invasoras. O sistema, que no início parecia equilibrado, começa a sofrer perturbações, e os alunos percebem que a estabilidade ecológica é frágil e depende de múltiplos fatores interligados. Ao final da partida, quando o professor conduz o fechamento teórico, a compreensão do conceito de resiliência ecológica surge naturalmente. É a biologia acontecendo em tempo real, dentro da sala de aula. O jogo, portanto, é um dispositivo que reconcilia teoria e prática. Ele devolve ao estudante o direito de experimentar. E experimentar é o verbo central da biologia. Sem experimentação, a biologia se torna apenas uma sequência de nomes e classificações. Com o jogo, ela se transforma em investigação viva. Essa vivência também estimula o pensamento sistêmico. O aluno começa a perceber que as partes de um sistema biológico só fazem sentido em relação ao todo. Ele entende que o comportamento de um gene, de uma célula ou de um organismo não pode ser explicado isoladamente, mas apenas em função das interações que estabelece com o ambiente. O jogo, ao exigir que o aluno observe relações, promove exatamente essa mudança de paradigma, do pensamento linear para o pensamento sistêmico. Além disso, há uma dimensão afetiva que não podemos ignorar. O jogo mobiliza emoção. E a emoção, segundo a neurociência cognitiva, é um dos motores da aprendizagem. Quando o estudante se envolve emocionalmente em uma atividade, sua atenção aumenta, sua memória se fortalece, seu engajamento cresce. O prazer, o desafio, a curiosidade e até a frustração momentânea fazem parte do ciclo de aprendizagem. O jogo cria um ambiente emocionalmente seguro, em que o aluno se sente à vontade para arriscar, para tentar, para falhar e tentar novamente. É uma zona de desenvolvimento proximal viva, na qual o professor atua como mediador e provocador, conduzindo a reflexão e garantindo que a experiência se traduz em compreensão conceitual. É importante destacar que o jogo não se opõe ao rigor. Ele exige rigor de outro tipo, o rigor da modelagem, da coerência interna, da fidelidade epistemológica. Criar um jogo didático é uma tarefa complexa, que demanda do professor um profundo domínio do conteúdo e sensibilidade pedagógica.
Cada regra precisa ter um sentido didático, cada elemento precisa representar algo do fenômeno biológico estudado. O bom jogo não é aquele que diverte, mas o que ensina pela própria lógica de sua estrutura. Isso exige do professor um olhar duplo, o do cientista, que busca precisão conceitual, e o do educador, que busca sentido formativo. O equilíbrio entre esses dois olhares é o que transforma o jogo em uma ferramenta poderosa de ensino-aprendizagem. Por isso, quando dizemos que o jogo didático é mais do que recreação, estamos também dizendo que ele é mais do que um recurso. Ele é um método, uma epistemologia e, em certo sentido, uma filosofia de ensino. Ele propõe uma relação diferente com o conhecimento, mais aberta, dialógica e participativa. Ele nos lembra que aprender é uma forma de viver, e que viver é, em si, um jogo com o desconhecido. Para o professor de biologia, adotar essa perspectiva significa restabelecer o vínculo entre o aprender e o experimentar, entre o saber e o sentir, entre o conteúdo e a vida. No contexto do Profil, compreender o jogo dessa forma é essencial. O mestrando precisa ver o jogo como objeto de pesquisa e como prática reflexiva. Ao analisar a dinâmica de um jogo, o professor em formação pode investigar como se constroem significados, como se desenvolvem raciocínios, como se formam conceitos científicos. Ele pode estudar o jogo como fenômeno pedagógico, articulando teoria da aprendizagem, epistemologia da biologia e didática da ciência. Essa é a grande potência do jogo didático, ele não apenas ensina a biologia, mas revela a própria biologia do aprender. Assim, o jogo deixa de ser uma pausa na aula e passa a ser a aula em si. Ele deixa de ser um momento periférico e se torna o núcleo do processo educativo. Ao jogar, o aluno não foge do conteúdo, ele o incorpora. E ao ensinar por meio do jogo, o professor não abdica do rigor, ele o renova, tornando-o mais humano, mais envolvente e mais fiel à natureza da vida que estuda. Porque, no fundo, a biologia e o jogo têm o mesmo princípio, ambos são celebrações da complexidade, do acaso e da beleza de aprender em movimento. A ludicidade, quando tratada com seriedade acadêmica, deixa de ser um apêndice metodológico para se tornar um princípio epistemológico. Ela é, ao mesmo tempo, uma forma de conhecer e uma forma de ser no mundo. Falar de jogo no ensino de biologia é falar de uma linguagem que mobiliza o corpo, a emoção e o pensamento. É entender que o brincar é um modo de pensar. E que esse pensar lúdico é, paradoxalmente, o mesmo que move o fazer científico, observar, testar, errar, ajustar, aprender. John Dewey foi um dos primeiros a sustentar que a experiência é o núcleo da aprendizagem. Em Experience and Education, 1938, ele argumenta que o conhecimento nasce da interação ativa entre sujeito e ambiente. O jogo, nesse sentido, é a concretização desse princípio. Nele, o aluno não é um recipiente, mas um organismo em interação com um ecossistema simbólico. Ele age, reflete e aprende pela ação. Quando um professor de biologia propõe um jogo que simula o ciclo da água, o estudante não apenas aprende o conteúdo, ele experiencia fluxos, percebe a circularidade, compreende a dependência entre as partes. O aprendizado se dá não porque o professor explica, mas porque o aluno experimenta. Dewey, se estivesse hoje em uma sala de aula de biologia, veria no jogo o ambiente ideal para a aprendizagem experiencial que sempre defendeu. David Alzubel, por sua vez, acrescenta outra camada a essa discussão, a aprendizagem significativa. Para Alzubel, 1968, o aprendizado só é duradouro quando o novo conhecimento se âncora em estruturas cognitivas prévias. É aqui que o jogo mostra seu poder didático. Ele não apenas transmite informação, mas cria pontes cognitivas entre o que o aluno já sabe e o que precisa aprender. A ludicidade atua como mediadora, permitindo que o conteúdo novo se integre de forma natural àquilo que o estudante já compreende intuitivamente. Quando um aluno joga um jogo de simulação genética, por exemplo, ele ativa conhecimentos prévios sobre herança familiar, probabilidade e acaso. Esses subsensores são reorganizados pela experiência lúdica. A aprendizagem se torna significativa porque o jogo obriga o aluno a reinterpretar o conhecido à luz do novo. O Huizinga, em Homo Ludens, 1938, amplia o escopo da discussão ao afirmar que o jogo é anterior à própria cultura. Ele é uma forma originária da experiência humana, um espaço simbólico de criação de sentido. O jogo é, nas palavras de Huizinga, o berço da cultura. Isso nos obriga a ver a ludicidade não como uma concessão pedagógica, mas como uma necessidade antropológica. Jogar é parte da nossa biologia e da nossa cultura. Quando um professor propõe um jogo didático em sala, ele não está introduzindo algo estranho à aprendizagem, ele está reativando uma forma ancestral de conhecer.
A biologia, aliás, confirma isso: muitos animais aprendem por brincadeira. Filhotes de mamíferos ensaiam comportamentos de caça, fuga e socialização brincando. O jogo é um mecanismo evolutivo de aprendizagem, e o cérebro humano, herdeiro dessa herança biológica, mantém esse circuito ativo. Assim, ensinar biologia por meio de jogos é, de certo modo, ensinar biologia biologicamente. Em Kishimoto, em 2004, encontramos a defesa do jogo como prática intencional. A autora lembra que o jogo educativo só cumpre sua função se houver intencionalidade pedagógica. O prazer é parte da aprendizagem, mas deve ser orientado pelo objetivo de desenvolver pensamento. Essa é uma ideia essencial, sobretudo para o professor do profil, que não pode confundir ludicidade com aleatoriedade. O jogo sem intencionalidade é apenas passatempo. O jogo didático, ao contrário, é estruturado de modo que o prazer da descoberta caminhe junto com a construção conceitual. O aluno se envolve, se diverte, mas também pensa, reflete e compreende. O prazer é motor cognitivo, não enfeite. Freire, em 2011, acrescenta a dimensão ética a essa constelação teórica. O jogo, para Freire, é um ato de liberdade. Ele rompe com a educação bancária, aquela que deposita conteúdos prontos na mente dos estudantes, e inaugura a educação dialógica, em que o conhecimento é construído coletivamente. O jogo é, por natureza, dialógico. Nele, há regras, mas também há negociação, há competição, mas também cooperação, há resultado, mas o processo é o que importa. É um microcosmo da sociedade que queremos formar, crítica, solidária e reflexiva. O jogo didático encarna o princípio freiriano da autonomia intelectual. Quando o aluno participa de um jogo, ele não está apenas aprendendo biologia, ele está exercitando a liberdade de pensar. A soma desses autores nos conduz à ideia de que a ludicidade é, em si, um sistema epistemológico. Ela não é mera recreação, mas um modo de aprender que espelha o método científico: observar, levantar hipóteses, testar, errar, corrigir e aprender. Essa sequência de ações, tão natural no jogo, é também a estrutura do pensamento científico. Por isso, o jogo é mais do que uma estratégia, é uma tradução simbólica da ciência. O estudante que joga internaliza, sem perceber, o raciocínio hipotético dedutivo, a importância do controle de variáveis, a relação entre causa e efeito. Em outras palavras, o jogo transforma o método científico em experiência viva. Podemos, então, dizer que cada autor citado no slide oferece uma dimensão complementar dessa epistemologia lúdica. Dewey oferece a experiência, Ausubel, a significação, Huizinga, o símbolo, Kishimoto, o prazer, Freire, a liberdade. Juntos, eles formam um arcabouço que sustenta o uso dos jogos no ensino de biologia, uma pedagogia que une corpo, mente, emoção e ética. É a integração dessas dimensões que faz do jogo um instrumento potente de transformação educacional. Ao aplicar esses fundamentos na prática, o professor de biologia precisa ser consciente de cada um deles. Não basta usar um jogo. É preciso desenhar experiências em que o aluno haja, reflita, conecte, sinta e emancipe-se. É preciso planejar jogos que expressem a lógica da vida, com suas leis, suas incertezas e suas possibilidades. Um jogo sobre sucessão ecológica, por exemplo, não deve ser apenas uma disputa por pontos, mas uma simulação de como comunidades se reorganizam após perturbações. O prazer de jogar vem da compreensão do processo, da descoberta de que a natureza se refaz porque é dinâmica. Esse tipo de jogo ensina biologia sem parecer uma aula tradicional, e é justamente por isso que é eficaz. Assim, o professor não deve ver o jogo como uma pausa no currículo, mas como o próprio currículo em movimento. Ele traduz a biologia em ação, transforma o aprendizado em vivência, o conceito em experiência e a teoria em descoberta. Essa é a essência dos fundamentos teóricos da ludicidade: compreender o aprender como ato biológico, cultural, afetivo e ético. Ensinar biologia com jogos, portanto, ensinar o aluno a viver o pensamento científico de maneira orgânica, prazerosa e libertadora. Quando falamos em jogo didático como metodologia ativa, estamos afirmando que o jogo não é um acessório ou um artifício de engajamento, mas o próprio meio pelo qual a aprendizagem se concretiza. O conceito de metodologia ativa parte de uma crítica profunda à educação transmissiva: o conhecimento não se transfere, ele se constrói. E o jogo é, talvez, uma das expressões mais sofisticadas dessa construção. Ele reúne, em uma mesma experiência, ação, reflexão, colaboração, emoção e pensamento crítico.
No jogo, o aluno não apenas aprende jogando, mas aprende pensando sobre o que faz enquanto joga, e é nessa articulação entre ação e reflexão que o conhecimento se torna significativo. O primeiro princípio a compreender é que o jogo, enquanto metodologia ativa, reposiciona os papéis dentro da sala de aula. O aluno passa de receptor para protagonista, e o professor, de transmissor para mediador. Essa mediação é fundamental. Um jogo sem mediação pode gerar apenas entretenimento, um jogo mediado com intencionalidade pedagógica se transforma em investigação científica. O professor precisa criar pontes entre o que o estudante vive durante o jogo e os conceitos que estruturam o conteúdo. Essa mediação não é simples. Ela exige sensibilidade para perceber os momentos em que o jogo gera conflito cognitivo, quando o aluno se depara com resultados inesperados e precisa reformular suas hipóteses. É nesse ponto de tensão que o aprendizado se consolida. A biologia é uma ciência particularmente fértil para esse tipo de metodologia porque sua essência é a interatividade. A vida se mantém por meio da ação e da retroalimentação, enzimas que catalisam reações, organismos que interagem em ecossistemas, populações que evoluem em resposta a pressões seletivas. A própria biologia é uma metodologia ativa da natureza. O jogo didático traduz esse princípio biológico para o campo da aprendizagem. Ele cria ambientes simbólicos onde a ação gera consequência, onde a interação produz novas possibilidades. Em uma aula tradicional, o aluno observa um fenômeno descrito. No jogo, ele participa do fenômeno. Tomemos como exemplo um jogo que simula o metabolismo celular. Cada grupo de alunos pode representar uma organela, mitocôndrias, ribossomos, lisossomos. As ações dos grupos precisam estar sincronizadas para manter a vida da célula fictícia. Quando uma organela falha em realizar sua função, toda a dinâmica do jogo é alterada. Essa vivência permite que o conceito de interdependência celular seja compreendido não apenas intelectualmente, mas corporalmente. O aluno sente o impacto do desequilíbrio, entende a importância da cooperação entre estruturas e reflete sobre a vulnerabilidade dos sistemas biológicos. Essa é a essência da metodologia ativa, transformar conceitos abstratos em experiências vivas. Do ponto de vista teórico, o jogo didático como metodologia ativa dialoga com várias correntes. Com Dewey, ele compartilha o princípio da aprendizagem pela experiência. Com Piaget, a ideia de que o conhecimento é construído pela ação. Com Vygotsky, a noção de que o desenvolvimento cognitivo ocorre na interação social mediada por signos e ferramentas culturais. O jogo, nesse sentido, é uma ferramenta cultural potente, porque combina ação e linguagem, emoção e raciocínio, individualidade e coletividade. Ele cria uma zona de desenvolvimento proximal expandida, onde o aluno se desafia, erra, corrige e, nesse processo, ultrapassa o nível de compreensão inicial. Mas o jogo não é apenas uma experiência cognitiva, é também uma experiência ética. Quando jogamos, precisamos respeitar regras, lidar com frustrações, negociar significados e conviver com a alteridade. Essas dimensões formam competências socioemocionais essenciais para a formação científica contemporânea. A ciência, afinal, é também uma prática ética, ela requer honestidade, colaboração, reconhecimento de limites e respeito à incerteza. O jogo permite exercitar essas virtudes de maneira concreta e natural. Em um jogo de papéis sobre dilemas ambientais, por exemplo, os alunos podem representar diferentes atores, cientistas, políticos, comunidades locais, e debater soluções para um problema ecológico. A dinâmica do jogo obriga cada participante a argumentar, ouvir, ceder, repensar. O aprendizado que emerge desse processo é tanto cognitivo quanto ético. O professor, como mediador desse processo, precisa adotar uma postura de pesquisador. Isso significa observar como os alunos aprendem durante o jogo, coletar evidências, formular hipóteses pedagógicas, ajustar intervenções. A metodologia ativa não é uma receita, é um processo investigativo. Cada turma, cada contexto, cada jogo é um ecossistema único. O docente precisa cultivar a sensibilidade de um biólogo de campo, observar, registrar, interpretar e adaptar. No Profil, essa postura é essencial, porque o professor em formação é também um pesquisador da própria prática. O jogo se torna, portanto, um duplo instrumento de ensino e de pesquisa. Ele ensina a biologia e, ao mesmo tempo, revela como a biologia é aprendida. Do ponto de vista cognitivo, o jogo didático potencializa vários mecanismos de aprendizagem ativa, atenção sustentada, memória de trabalho, raciocínio hipotético dedutivo e pensamento crítico. Ele promove o que alguns pesquisadores chamam de aprendizagem produtiva do erro.
No jogo, o erro deixa de ser um obstáculo e passa a ser um dado, uma informação que orienta a próxima tentativa. Esse ciclo, tentativa, erro, reflexão, ajuste, é o mesmo que estrutura o método científico. Ao jogar, o aluno internaliza o ritmo da investigação científica sem que o professor precise explicitá-lo. Ele aprende o fazer da ciência enquanto se diverte. Há também um aspecto motivacional que não deve ser subestimado. O jogo mobiliza curiosidade e engajamento de forma que poucas outras metodologias conseguem. Mas o engajamento, por si só, não garante aprendizagem. É preciso transformar o entusiasmo em reflexão. O professor deve planejar momentos de pausa, de análise e de diálogo, para que o aluno verbalize o que descobriu, relacione a experiência com os conceitos e elabore explicações. É nesse diálogo que o jogo se transforma em conhecimento. Sem ele, o aprendizado pode permanecer implícito, emocional, sem estrutura conceitual. O jogo didático também nos obriga a repensar a avaliação. Avaliar uma metodologia ativa é avaliar processos, não apenas produtos. O professor precisa observar como o aluno raciocina, como toma decisões, como justifica suas escolhas. Isso requer instrumentos diferenciados, diários de bordo, rubricas, registros de grupo, gravações, discussões pós-jogo. Essas evidências permitem compreender não apenas o que o aluno aprendeu, mas como aprendeu, e isso é o que realmente interessa para o educador reflexivo. No Profil, transformar o jogo em dado de pesquisa é uma forma de qualificar a prática pedagógica e contribuir para a construção de uma didática da biologia baseada em evidências. Não podemos esquecer que toda metodologia ativa carrega riscos. A superficialidade é um deles. Há uma tentação de confundir dinamismo com profundidade, movimento com aprendizagem. O desafio do professor é garantir que o jogo mantenha a coerência epistemológica. Cada regra, cada mecânica, cada interação precisa ter correspondência com princípios científicos reais. Se o jogo se afasta demais da lógica da biologia, perde sua função educativa. É a coerência conceitual que diferencia o jogo didático do jogo recreativo. Em síntese, o jogo didático como metodologia ativa é uma prática que transforma o ensino de biologia em um campo de experimentação. Ele resgata o espírito investigativo da ciência, devolve o protagonismo ao aluno e reconfigura o papel do professor. Mais do que ensinar conteúdos, ensina modos de pensar, observar, formular hipóteses, testar, errar, corrigir, argumentar, refletir. Ele une o prazer da descoberta ao rigor da investigação, mostrando que a ludicidade e a ciência não são opostas, mas complementares. E talvez essa seja a lição mais importante: a aprendizagem, assim como a vida, é um jogo em constante adaptação. E nós, professores, somos os mediadores desse grande experimento. Quando analisamos o panorama da pesquisa brasileira sobre jogos didáticos e o ensino de biologia, entramos em um campo fértil e em rápida expansão. Nas últimas 2 décadas, as investigações acadêmicas vêm revelando um movimento consistente: o jogo deixou de ser visto como recurso secundário e passou a ocupar o centro das discussões sobre metodologias inovadoras. Esse movimento acompanha as transformações do próprio ensino de ciências, que vem se aproximando de abordagens mais interativas, contextualizadas e baseadas em experiências significativas. A literatura nacional, incluindo produções revisadas por autores como Kishimoto, Miranda, Fialho, Monteiro e Rocha, mostra que o uso dos jogos didáticos se consolidou em 3 eixos principais: 1. O jogo como ferramenta de aprendizagem conceitual; 2. O jogo como estímulo à motivação e ao engajamento; e 3. O jogo como estratégia de inclusão e interação social. Esses 3 eixos, embora distintos, se sobrepõem e se reforçam mutuamente. Quando o jogo é bem planejado, ele não apenas facilita a compreensão de conceitos complexos, mas também desperta prazer cognitivo e amplia as possibilidades de participação de estudantes com diferentes estilos de aprendizagem. Os dados levantados em revisões bibliográficas recentes, como as que fundamentaram nossa aula, mostram que o interesse pelo tema cresce de maneira exponencial. Há uma concentração de estudos entre 2010 e 2022, especialmente nos programas de pós-graduação em ensino de ciências e no Profil, que têm se tornado incubadoras de inovações pedagógicas. A maior parte dessas pesquisas se insere em contextos da educação básica, sobretudo no ensino médio, com temas recorrentes como genética, ecologia, citologia, evolução e fisiologia. Isso revela uma tendência importante: os jogos se concentram nos conteúdos considerados mais abstratos ou difíceis, onde a simples exposição verbal tende a falhar. Um dado particularmente interessante é o tipo de jogo que as pesquisas têm privilegiado.
O jogo analógico, tabuleiros, cartas, simulações físicas, ainda predomina, representando cerca de 60 a 70% das experiências reportadas. Isso se explica tanto por razões logísticas, baixo custo e fácil replicabilidade, quanto pedagógicas, a interação face a face favorece o diálogo e a construção coletiva. No entanto, há um crescimento expressivo no uso de jogos digitais e híbridos, impulsionado pelo avanço das tecnologias educacionais e pelo interesse em aproximar o ensino da cultura digital dos estudantes. Jogos digitais de simulação ecológica, aplicativos de genética interativa e ambientes gamificados de aprendizagem têm aparecido com frequência cada vez maior nas dissertações e artigos brasileiros. Do ponto de vista metodológico, o que se observa é um amadurecimento da pesquisa. Se nos anos 2000 predominavam relatos de experiência descritivos, hoje vemos estudos com desenho quase experimental, análise de discurso, triangulação de dados e uso de instrumentos validados para medir aprendizagem e engajamento. Essa evolução é um sinal de que o campo está se consolidando como área de investigação científica legítima, e não apenas como inovação didática empírica. O jogo, portanto, deixa de ser apenas experimento de sala de aula e se transforma em objeto de pesquisa pedagógica. Outro aspecto notável é a articulação entre ludicidade e alfabetização científica. Muitas pesquisas apontam que o jogo ajuda os alunos a desenvolverem competências centrais da prática científica, formular hipóteses, argumentar com base em evidências, propor explicações e revisar concepções prévias. Essa dimensão investigativa aproxima o jogo do método científico, como já sugeríamos nos fundamentos teóricos da ludicidade. Ao jogar, o aluno participa de uma microciência, observa fenômenos, testa variáveis, analisa resultados, reformula suas teorias. Essa vivência científica lúdica é um diferencial enorme na formação de uma postura investigativa no ensino médio. Mas o panorama brasileiro também revela desafios. O primeiro é a formação docente. Muitos professores reconhecem o potencial dos jogos, mas sentem insegurança em utilizá-los de maneira estruturada. Faltam formação teórica e prática para o design de jogos didáticos, bem como apoio institucional para desenvolver e aplicar esses recursos. Outro desafio é a avaliação dos resultados. Poucos trabalhos apresentam instrumentos precisos para mensurar o impacto dos jogos sobre a aprendizagem conceitual, atitudinal e procedimental. Avaliar o aprendizado que surge de uma experiência lúdica exige novas métricas, mais qualitativas, processuais e dialógicas. A análise das regiões e instituições produtoras de pesquisa também é reveladora. A maior concentração está nas universidades públicas do Sudeste Sul, como o USP, o FMG, o FRGS, o FPR e o FSCar, mas há crescimento notável em instituições do Nordeste, como a UFPE, o FRN e o NEB, que vem desenvolvendo experiências significativas com jogos contextualizados à realidade local. Essa descentralização indica a maturidade do campo e potencial de impacto social. O jogo didático, afinal, é uma tecnologia social de ensino, ele pode ser adaptado a diferentes contextos culturais, econômicos e ambientais. A presença crescente do profil no panorama nacional é especialmente relevante. Várias dissertações do programa têm produzido jogos autorais, com fundamentação teórica sólida e aplicação prática em escolas públicas. Esses trabalhos exemplificam um modelo de professor-pesquisador que o programa busca formar, alguém que não apenas aplica metodologias, mas as investiga, analisa seus efeitos e compartilha resultados com a comunidade científica. O perfil está, de fato, se tornando um polo de referência em pesquisa aplicada sobre jogos didáticos no ensino de biologia. Do ponto de vista epistemológico, há uma mudança de paradigma em curso, os jogos deixam de ser vistos como instrumentos auxiliares e passam a ser reconhecidos como ambientes epistemológicos de aprendizagem. Eles permitem que o aluno aprenda por meio de sistemas simbólicos, em que as regras representam leis naturais e as interações simulam processos biológicos. O jogo se torna, assim, um microcosmo da própria biologia. O que antes era visto como simples distração se revela agora como um modelo operacional do pensamento científico. Esse panorama também aponta caminhos futuros. Há espaço para ampliação de pesquisas sobre inclusão, gênero e acessibilidade no design de jogos didáticos, assim como sobre o uso de inteligência artificial e realidade aumentada na construção de experiências mais imersivas. Também há um campo emergente no uso de jogos para discutir ética e sustentabilidade, temas centrais na formação científica contemporânea. O ensino de biologia, pela própria natureza interdisciplinar, é um terreno fértil para explorar essas possibilidades. Por fim, o panorama da pesquisa brasileira sobre jogos didáticos é mais do que um levantamento de dados, é o retrato de uma transformação cultural na educação científica.
É a prova de que ensinar biologia pode, e deve, ser uma experiência viva, criativa e científica ao mesmo tempo. O jogo, nesse contexto, não é modismo, mas expressão legítima de uma pedagogia que reconhece o aluno como o protagonista do próprio aprendizado e o professor como o criador de ambientes de investigação. Assim, o que as pesquisas brasileiras mostram é que o futuro do ensino de biologia será cada vez mais lúdico, mas também cada vez mais rigoroso. O desafio, agora, é transformar essa produção científica em política educacional, formação docente e prática cotidiana. Ao olharmos para essa síntese dos estudos revisados, percebemos o quanto o campo dos jogos didáticos aplicados ao ensino de biologia amadureceu nos últimos anos. Esses 5 trabalhos resumem, em certo sentido, a trajetória da pesquisa brasileira na área, mostrando a passagem de experiências pontuais, muitas vezes intuitivas, para investigações sistemáticas, que tratam o jogo como metodologia ativa, mediada e teoricamente fundamentada. O primeiro estudo, de Silva et al., 2017, representa uma etapa inicial. Ele trabalha com jogos analógicos de tabuleiro voltados à ecologia, e suas conclusões apontam para o caráter emergente do campo naquele momento. Havia entusiasmo, mas também carência teórica e escassez de materiais validados. O jogo aparecia como inovação empírica, mas ainda carecia de estrutura epistemológica sólida. Esse contexto revela um cenário em que o professor criava e aplicava jogos de modo artesanal, guiado mais pela intuição pedagógica do que por fundamentos de aprendizagem significativa. É o período em que o jogo era visto como curiosidade metodológica, não ainda como linguagem de ensino legítima. Já o trabalho de Almeida et al., 2021, marca uma transição importante. Continuando no uso de jogos analógicos, mas agora em temas de biologia geral, ele evidencia ganhos consistentes em motivação e autonomia discente. Os autores mostram que o jogo amplia a participação dos alunos, promove engajamento e favorece o protagonismo. No entanto, a pesquisa identifica um ponto crítico que atravessa quase todos os estudos: a necessidade de suporte institucional. O jogo não se sustenta apenas pela criatividade do professor, ele exige tempo pedagógico, espaço de planejamento, apoio da gestão e reconhecimento curricular. Essa tensão entre inovação docente e estrutura escolar ainda é uma das barreiras para que a ludicidade se consolide como prática cotidiana. Com Dias et al., 2023, o cenário muda de forma mais visível. Entramos na era dos jogos digitais, voltados à biologia geral, e os resultados mostram novos padrões de engajamento, curiosidade ampliada, sensação de protagonismo e envolvimento emocional intenso dos estudantes. A pesquisa destaca que o ambiente digital favorece a exploração, o feedback imediato e a aprendizagem por descoberta. Contudo, o estudo também chama atenção para a persistência de desafios tecnológicos, limitações de acesso, infraestrutura precária e falta de preparo técnico tanto de professores quanto de escolas. Assim, se de um lado o digital potencializa o alcance e a interatividade, de outro revela as desigualdades estruturais do sistema educacional brasileiro. O estudo de Silva, 2024, amplia o escopo temático, abordando conteúdos diversos do ensino médio com jogos digitais. Aqui o foco desloca-se para a interatividade e o preparo docente. A pesquisa reforça que a eficácia do jogo depende da mediação qualificada do professor. O jogo, isoladamente, não ensina, é o professor que transforma a experiência lúdica em reflexão, que conduz o aluno a relacionar o vivido com os conceitos biológicos. Essa constatação é recorrente e crucial: o jogo didático não substitui o docente, mas reconfigura seu papel. O professor deixa de ser transmissor para tornar-se mediador, designer de experiências cognitivas, responsável por dar sentido científico às ações lúdicas. Por fim, Araújo, 2025, representa o ponto mais recente integrador dessa linha evolutiva. O trabalho combina jogos analógicos e digitais, aplicados aos temas de genética e citologia, e enfatiza o uso de materiais de baixo custo. Essa abordagem híbrida expressa uma maturidade conceitual: não se trata mais de escolher entre o físico e o digital, mas de compreender que ambos podem coexistir, desde que orientados por objetivos pedagógicos claros. O foco deixa de ser o meio e passa a ser o processo de aprendizagem que ele possibilita. Essa hibridização é particularmente relevante para o contexto brasileiro, onde as condições materiais variam drasticamente entre as escolas. Ela indica um caminho de inclusão e equidade, onde o jogo se adapta às realidades locais sem perder rigor ou profundidade científica. A análise integrada desses estudos mostra uma trajetória coerente. Primeiro, a predominância dos jogos analógicos reflete a realidade concreta das escolas públicas, marcadas por criatividade docente e recursos limitados.
Segundo, observa-se um crescimento expressivo dos jogos digitais a partir de 2020, impulsionado pelas demandas do ensino remoto e pela incorporação de novas tecnologias à prática pedagógica. E terceiro, percebe-se uma tendência de convergência entre ambos os formatos, sinalizando que o futuro da ludicidade no ensino de biologia será híbrido, combinando simplicidade, acessibilidade e inovação tecnológica. Em termos teóricos, a síntese reforça as ideias discutidas anteriormente: o jogo é um ambiente epistemológico de aprendizagem, não um ornamento. Ele mobiliza cognição, emoção e colaboração, e traduz a própria lógica da ciência biológica em experiência pedagógica. Os resultados dos estudos mostram que o jogo favorece não apenas o entendimento de conteúdos, mas também o desenvolvimento de competências científicas, como argumentar, analisar dados, formular hipóteses e revisar concepções. O jogo é, em essência, uma forma de praticar a biologia em escala simbólica. Ao final dessa síntese, fica evidente que o campo caminha para a consolidação. O jogo didático já não é exceção, mas tendência. E a grande tarefa que se coloca para nós, como professores e pesquisadores do Profil, é aprofundar essa trajetória, desenvolver materiais validados, construir evidências empíricas, formar professores reflexivos e, sobretudo, entender que ensinar biologia por meio de jogos é ensinar o próprio modo biológico de aprender, pela interação, pela curiosidade e pela transformação. Quando observamos a distribuição dos tipos de jogos utilizados nas pesquisas e práticas do ensino de biologia, começamos a compreender como a forma de jogar reflete também a estrutura material e pedagógica do nosso sistema educacional. A predominância dos jogos analógicos nas investigações não é mera coincidência, ela revela uma característica marcante do contexto brasileiro: a criatividade docente diante da limitação de recursos. Em escolas públicas, onde o acesso à tecnologia ainda é desigual, o tabuleiro, as cartas e as dinâmicas físicas permanecem como instrumentos de inovação possíveis e acessíveis. Esses jogos analógicos representam o que poderíamos chamar de uma pedagogia da inventividade, em que professores constroem, com materiais simples, ambientes de aprendizagem ricos em significado. Os jogos analógicos possuem uma vantagem fundamental: eles promovem contato direto entre os alunos, estimulando a comunicação, o debate e a cooperação. O ato físico de mover peças, lançar dados ou trocar cartas materializa a interação e dá concretude a conceitos abstratos. Quando um grupo joga um tabuleiro sobre cadeias alimentares, cada movimento não é apenas uma jogada, mas uma representação simbólica de fluxos de energia e matéria. É uma forma de pensar com as mãos, de experimentar o conceito por meio da ação. Esse aspecto tátil e social torna os jogos analógicos especialmente eficazes para introduzir temas complexos, favorecendo a construção coletiva do conhecimento. Mas a partir de 2020, o panorama começa a mudar. O avanço das tecnologias educacionais, combinado com a necessidade imposta pelo ensino remoto, levou à expansão acelerada dos jogos digitais. As pesquisas mais recentes apontam crescimento significativo no uso de plataformas interativas, aplicativos e ambientes gamificados. Essa virada digital não ocorreu apenas por conveniência tecnológica, ela reflete uma transformação cultural no modo como as novas gerações aprendem e interagem com o conhecimento. Os jogos digitais permitem simulações mais dinâmicas, visualização de fenômenos microscópicos e acesso a conteúdos atualizados. Eles transformam o aprendizado em experiência multimodal, integrando texto, imagem, som e interatividade. Entretanto, a digitalização traz novos desafios. Muitos estudos indicam que, apesar de seu potencial, os jogos digitais ainda enfrentam obstáculos práticos, infraestrutura precária, falta de formação docente para o uso pedagógico das ferramentas e desigualdade de acesso entre escolas urbanas e rurais. O uso do jogo digital requer mais do que tecnologia, requer uma pedagogia digital, que una fluência técnica e intencionalidade didática. Sem essa mediação, o jogo corre o risco de se tornar mero passatempo virtual. O professor, portanto, permanece no centro do processo, como mediador que transforma a interatividade em aprendizado. Entre esses dois extremos, o analógico e o digital, cresce uma terceira categoria: os jogos híbridos. Eles combinam elementos físicos e virtuais, permitindo experiências que articulam o melhor dos dois mundos. Um exemplo é o uso de QR Codes em tabuleiros, que levam o jogador a desafios digitais complementares, ou a criação de jogos que começam no ambiente físico e se expandem para o digital. Essa abordagem híbrida é promissora porque respeita a diversidade de contextos escolares e potencializa tanto o engajamento emocional quanto a exploração científica. No ensino de biologia, ela é especialmente eficaz porque reflete o próprio caráter híbrido da ciência contemporânea, que integra observação empírica e modelagem computacional.
Do ponto de vista conceitual, essa distribuição dos tipos de jogos revela uma transição paradigmática. Os jogos analógicos dominam o cenário porque foram a porta de entrada para a ludicidade pedagógica na biologia. Os jogos digitais, por sua vez, representam um amadurecimento tecnológico dessa prática, e os híbridos anunciam uma síntese, um equilíbrio entre acessibilidade e inovação. É uma curva evolutiva, uma linha de continuidade que expressa como o ensino de biologia vai incorporando progressivamente novas linguagens sem abandonar as anteriores. Essa tendência também reflete algo mais profundo: o jogo como ecossistema educacional. Assim como em um ecossistema biológico, onde diferentes espécies coexistem e se adaptam, o ensino lúdico se organiza de forma diversa e complementar. Não há um tipo único de jogo que sirva para tudo, há nichos pedagógicos diferentes, cada um com sua função. O analógico favorece a cooperação e o raciocínio concreto, o digital expande possibilidades cognitivas e visuais, o híbrido integra e equilibra as duas dimensões. Juntos, eles criam uma rede ecológica de aprendizagem, um ambiente fértil onde o conhecimento biológico se constrói de forma viva, simbiótica e adaptável. Do ponto de vista do professor pesquisador do Profil, compreender essa distribuição não é apenas um exercício descritivo, é uma oportunidade para refletir sobre a própria prática. Ao planejar o uso de jogos, é preciso considerar o contexto, os objetivos e os recursos disponíveis. O mais importante não é o formato, mas o sentido pedagógico que o jogo carrega. O jogo deve ser uma experiência de investigação, de reflexão e de descoberta, seja ele feito com papel e caneta ou com software de simulação. O essencial é que a ludicidade preserve o rigor científico e o espírito investigativo que caracterizam a biologia. Em síntese, a distribuição dos tipos de jogos no ensino de biologia espelha a própria dinâmica evolutiva da prática docente, adaptativa, criativa e em constante transformação. Assim como os organismos se diversificam para sobreviver, as metodologias se multiplicam para manter a aprendizagem viva. E nesse cenário, o jogo, seja analógico, digital ou híbrido, continua sendo a forma mais bela de ensinar o que é, afinal, a essência da biologia, a vida em movimento. Ao analisarmos os temas biológicos mais explorados nas pesquisas e práticas que envolvem jogos didáticos, percebemos que há uma concentração notável em determinados campos da biologia, especialmente naqueles que, tradicionalmente, apresentam maior dificuldade de assimilação pelos estudantes. Esse padrão não é casual. Ele reflete o reconhecimento de que o jogo didático é uma ferramenta poderosa justamente onde o ensino expositivo tende a ser mais limitado, nos conteúdos abstratos, sistêmicos e conceitualmente densos. Assim, os jogos se tornam pontes entre o visível e o invisível, entre a teoria e a experiência concreta. Os temas mais recorrentes incluem genética, ecologia, citologia, evolução e fisiologia, cada um com suas particularidades didáticas. A genética, por exemplo, aparece em quase todas as revisões como o tema mais frequentemente trabalhado com jogos. Isso se explica porque ela lida com processos invisíveis e probabilísticos, o que dificulta a compreensão por parte dos alunos. Jogos que simulam cruzamentos, heranças mendelianas e mutações tornam o conteúdo palpável, o estudante observa, experimenta e prediz resultados, internalizando conceitos que, de outro modo, permaneceriam abstratos. Um jogo sobre alelos, dominância e recessividade transforma a lógica mendeliana em prática concreta, permitindo que o aluno raciocine como um geneticista diante de um problema real. A ecologia é outro campo fértil para o uso de jogos. Ela trabalha com relações dinâmicas e interdependentes, ideais para a estrutura lúdica. Nos jogos ecológicos, cada jogador representa um elemento do ecossistema, um produtor, um consumidor, um decompositor, e, por meio de suas interações, emergem os princípios de equilíbrio e resiliência ecológica. Esses jogos ajudam o aluno a compreender que os ecossistemas são sistemas complexos, onde cada ação tem repercussões. Assim, a ecologia ensinada por meio do jogo deixa de ser uma coleção de conceitos e se transforma em uma experiência sistêmica, em que o estudante vivencia as relações ecológicas de forma ativa e contextualizada. A citologia e a fisiologia aparecem com frequência intermediária nas pesquisas, mas seu potencial é enorme. A citologia se beneficia da simulação visual, jogos que representam organelas e suas funções permitem que o aluno entenda a interdependência entre as estruturas celulares. Cada movimento dentro do jogo pode corresponder a uma reação bioquímica, a uma transferência de energia ou a um processo de síntese. Já os jogos de fisiologia, por sua vez, são muito eficazes para trabalhar sistemas integrados, digestório, circulatório, respiratório, especialmente quando envolvem dinâmicas que simulam fluxos, trocas e regulações.
Eles aproximam o conteúdo da experiência corporal do aluno, fazendo com que o organismo humano deixe de ser uma abstração e se torne um sistema que ele compreende por participação. O tema da evolução aparece com destaque crescente nas pesquisas mais recentes. Trata-se de um conteúdo que exige pensamento histórico e probabilístico, além de romper com concepções fixistas. Os jogos de simulação evolutiva permitem que os estudantes visualizem a mudança de frequências genéticas ao longo do tempo, experimentem pressões seletivas e compreendam a natureza não teleológica da evolução. A ludicidade, nesse caso, favorece a compreensão do acaso e da contingência, elementos centrais para o pensamento evolutivo. Jogar, nesse contexto, é experimentar a lógica da seleção natural, testar, falhar, adaptar-se e sobreviver cognitivamente a cada rodada. Há também um número crescente de jogos que abordam temas contemporâneos e transversais, como biotecnologia, meio ambiente, saúde pública e sustentabilidade. Esses temas ampliam o alcance da biologia e a colocam em diálogo com questões éticas e sociais. Jogos sobre manipulação genética, uso de transgênicos ou impactos ambientais permitem que o aluno assuma diferentes papéis, cientista, agricultor, consumidor, gestor público, e compreenda as múltiplas dimensões das decisões científicas. Nessa perspectiva, o jogo ultrapassa o ensino de conteúdos e se transforma em espaço de debate, de pensamento crítico e de formação cidadã. Essa distribuição temática também reflete a própria história da biologia escolar no Brasil. Os temas mais presentes nos jogos coincidem com aqueles em que os alunos tradicionalmente apresentam maior dificuldade nos exames nacionais e avaliações diagnósticas. Isso indica que os professores pesquisadores vêm utilizando o jogo não apenas como estratégia de motivação, mas como resposta pedagógica a lacunas históricas do ensino. O jogo, portanto, funciona como ferramenta de inclusão cognitiva, permitindo que todos os estudantes participem ativamente da construção do conhecimento biológico, independentemente de seu nível de desempenho anterior. Outro ponto relevante é a tendência à interdisciplinaridade. Muitos jogos revisados incorporam elementos de química, física ou geografia, evidenciando que o pensamento biológico é essencialmente integrador. Essa perspectiva é coerente com o que o perfil defende: formar professores capazes de desenvolver práticas que reflitam a natureza interconectada da ciência. Um jogo sobre fotossíntese, por exemplo, pode articular biologia e físico-química ao discutir energia, reações e transformação da matéria. O aluno aprende não apenas conceitos isolados, mas o funcionamento de sistemas complexos, análogos à própria realidade natural. Em síntese, os temas biológicos mais explorados com jogos didáticos revelam uma biologia viva, que se aprende jogando porque a própria vida é um jogo de interações, adaptações e equilíbrios. Os professores que recorrem a essa metodologia não estão apenas inovando na forma de ensinar, mas reconstruindo o modo como o conhecimento biológico é percebido pelos alunos, não mais como um conjunto de fatos, mas como uma rede de processos dinâmicos, em constante transformação. Ao explorar genética, ecologia, citologia, evolução e fisiologia de maneira lúdica, o ensino de biologia se aproxima da sua essência, o estudo da vida em movimento, que aprende, se adapta e se renova. Quando chegamos à discussão sobre os impactos da aprendizagem lúdica no ensino de biologia, é impossível não perceber o quanto essa metodologia redefine não apenas o modo de aprender, mas o próprio sentido de ensinar. O jogo, quando utilizado com intencionalidade pedagógica e coerência epistemológica, provoca transformações profundas, cognitivas, afetivas e sociais, que ultrapassam a sala de aula e alcançam a formação integral do estudante. Ensinar biologia por meio de jogos é ativar múltiplas dimensões do aprender, é fazer o aluno raciocinar, sentir, cooperar, argumentar e reconstruir seus próprios modelos mentais. O impacto mais evidente e mais amplamente documentado nas pesquisas é o aumento do engajamento e da motivação. Ao introduzir um jogo didático, o professor altera o clima emocional da aprendizagem, a sala se transforma em um ambiente de curiosidade e desafio, e o aluno deixa de ser espectador para se tornar protagonista. A motivação não surge apenas pelo prazer de jogar, mas pelo prazer cognitivo da descoberta. Quando o aluno percebe que pode testar hipóteses, tomar decisões e observar os resultados de suas ações, ele se vê como sujeito ativo do conhecimento. Esse envolvimento emocional é um poderoso aliado da memória e da atenção, dois processos fundamentais da aprendizagem biológica e de qualquer aprendizagem significativa. Mas o impacto do jogo não se limita ao engajamento. Os estudos mostram que ele também promove melhorias substanciais na aprendizagem conceitual. Ao vivenciar processos de forma simbólica, o aluno internaliza conceitos de maneira mais profunda e integrada. Por exemplo, ao jogar uma simulação de seleção natural,
Ele não apenas repete que os mais adaptados sobrevivem, mas compreende, por experiência, que a adaptação é um processo dinâmico e contextual. O jogo transforma o conceito em vivência, e essa vivência reorganiza a estrutura cognitiva do estudante. É a aprendizagem significativa de Ausubel acontecendo na prática, o novo conhecimento se âncora em experiências concretas e em emoções autênticas. Outro impacto crucial é o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores, como pensamento crítico, raciocínio lógico, resolução de problemas e capacidade de argumentação. Durante o jogo, o aluno precisa analisar situações, formular estratégias, antecipar consequências e justificar suas decisões. Esses processos ativam funções executivas e promovem um tipo de raciocínio científico que se aproxima do próprio método experimental. O jogo, nesse sentido, é uma miniatura da investigação científica, um espaço controlado, mais aberto à descoberta, onde o erro é fonte de informação, e a curiosidade, motor da análise. O jogo também produz impactos socioemocionais profundos. Ele ensina a lidar com frustrações, a respeitar regras e a negociar significados com os colegas. Ao competir e cooperar, o estudante desenvolve empatia e senso de coletividade, qualidades essenciais tanto para o convívio social quanto para a prática científica. Na biologia, a cooperação é lei da vida, ecossistemas sobrevivem porque espécies interagem, se complementam e se equilibram. O jogo reproduz essa lógica biológica no campo do aprender, ele é, em si, um ecossistema simbólico de relações e adaptações. Quando o aluno joga, ele aprende biologia não apenas sobre o conteúdo, mas pela forma da experiência. As pesquisas também indicam impactos importantes sobre a autonomia e a autorregulação da aprendizagem. O jogo coloca o aluno diante de situações-problema em que ele precisa decidir, testar e avaliar. Esse movimento o ensina a pensar sobre o próprio pensar, a metacognição. Quando o estudante reconhece os erros, ajusta suas estratégias e busca novas soluções, ele está desenvolvendo as mesmas competências que caracterizam o cientista em ação. Em um curso como o Profil, que forma professores pesquisadores, essa dimensão é central. O professor que joga com seus alunos também aprende a observar processos cognitivos e afetivos, transformando a sala de aula em um espaço de pesquisa viva sobre como se aprende biologia. Outro impacto relevante é o caráter inclusivo da ludicidade. Jogos bem planejados reduzem barreiras cognitivas e sociais, permitindo a participação efetiva de estudantes com diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. O formato lúdico acolhe a diversidade, ele permite que cada aluno contribua à sua maneira, dentro de um mesmo ecossistema educativo. Além disso, a simplicidade de muitos jogos analógicos ou híbridos permite adaptações para alunos com deficiência visual, auditiva ou motora, o que reforça o princípio de equidade que deve orientar a prática docente contemporânea. Há ainda um impacto mais sutil, porém decisivo, o reencantamento do ensino de biologia. A ludicidade devolve à disciplina sua dimensão de descoberta e maravilhamento. O jogo cria situações em que o aluno se surpreende com o funcionamento da vida, reconhece padrões, percebe relações. Ele não apenas aprende sobre biologia, mas experimenta o prazer de pensar biologicamente. Essa é uma transformação simbólica poderosa, porque resgata o vínculo afetivo entre o sujeito e o conhecimento científico, um vínculo esse frequentemente perdido em aulas expositivas centradas na memorização. Finalmente, o impacto da aprendizagem lúdica se estende ao professor. Ao planejar, aplicar e analisar jogos, o docente se torna também pesquisador de sua prática. Ele aprende a observar o comportamento dos alunos, a refletir sobre as estratégias e a avaliar resultados com base em evidências. O jogo, portanto, é também uma metodologia de formação docente, que ajuda o professor a compreender a aprendizagem como processo vivo, dinâmico e coletivo. Em síntese, os impactos da aprendizagem lúdica no ensino de biologia são múltiplos e interdependentes. Eles se manifestam no aumento do engajamento, na ampliação da compreensão conceitual, no fortalecimento da autonomia, na inclusão e na renovação da relação afetiva com o conhecimento científico. Ensinar biologia por meio do jogo é ensinar a pensar como a própria vida pensa, em ciclos, em interações, em experimentações contínuas. É transformar a sala de aula em um microcosmo da natureza, viva, adaptável e sempre em movimento. E é justamente nesse ponto que se conclui a nossa trajetória, compreender que o jogo não é um desvio lúdico da seriedade da ciência, mas o caminho mais humano e biológico para alcançá-la. O jogo é o laboratório da mente viva. Ele ensina, como a vida, que aprender é sempre um ato de movimento e de transformação. Então,
Para encerrar nossa aula de hoje, eu quero que a gente guarde uma ideia simples, mas muito profunda. Quando levamos o jogo para o ensino de biologia, não estamos apenas mudando a forma de ensinar, estamos mudando a forma de pensar o próprio conhecimento biológico. A ludicidade não é um enfeite, é uma linguagem. Ela traduz em sala de aula aquilo que a biologia nos ensina sobre a vida, que o aprender é interação, é adaptação, é movimento. Cada jogo que aplicamos é, na verdade, um pequeno ecossistema pedagógico, um ambiente onde ideias competem, cooperam e evoluem. E o nosso papel, como professores, é garantir que esse ambiente seja fértil, ético e significativo. O que as pesquisas, os fundamentos teóricos e as práticas que vimos hoje nos mostram é que o jogo não é o oposto da seriedade científica, ele é o seu espelho mais humano. Porque aprender biologia jogando é aprender a pensar como a vida pensa, experimentando, errando, ajustando e tentando de novo. E é isso que o Profil nos convida a fazer: ser professores que pesquisam, criam e ousam. Que tratam o jogo não como distração, mas como descoberta. E que formam alunos que não apenas memorizam a biologia, mas vivem a biologia em cada experiência de aprendizagem. Então, terminamos aqui com essa provocação: que tal transformar a sala de aula em um laboratório de vida, onde aprender e jogar sejam, no fundo, o mesmo verbo? Ah! E não deixe de conferir o material disponibilizado na plataforma de ensino. E neste QR Code você pode acompanhar as redes sociais do Projeto Professor 2.0. Um abraço a todos e até a próxima aula!